É claro que gostaríamos que Mbappé continuasse, mas penso que no ano que vem seremos ainda melhores. As pessoas me perguntam, melhores sem Mbappé? Sim, é claro. A declaração não é minha, é do Luis Henrique, técnico do PSG, antes da saída do Mbappé para o Real Madrid. E não é que o Luis Henrique tinha razão? O aspecto que para mim melhor representa a evolução do PSG é a pressão sem bola no campo do oponente. Para avaliar a equipe eu vou usar uma métrica que chama PPDA, que nada mais é do que passes por ação defensiva, ou seja, quantos passes uma equipe deixa que o adversário troque até pouco mais da linha do meio campo antes que ela faça uma ação defensiva, um desarme, uma interceptação, uma falta. O PSG do Luis Henrique desta temporada deixa, em média, que os adversários troquem 4 passes a menos do que o PSG do Galtier da temporada 22-23, a última com o Neymar, Messi e Mbappé. Vai por mim, isso é muita coisa, é um absurdo. Um cara fundamental nessa pressão é o João Neves, jogador que mais bolas roubou no terço final do campo na Champions. Foram 15 desarmes. O PSG trabalha com encaixes, então essa pressão pode variar um pouco de adversário para adversário. Mas repare como os pontas estão de olho nos laterais do Aston Villa. E os volantes do PSG colam nos volantes do Villa. O Dembélé fica com os zagueiros e mais o goleiro. A ideia é ter um a menos na frente para ter uma sobra atrás, no caso 5 jogadores do PSG para só 4 do Villa. Ele não tá 100%, se lesionou pouco antes da Copa do Mundo de Clubes, eu sei. Mas um cara fundamental para esse PSG é o Dembélé. De 2024 para 2025 ele mudou da água pro vinho. Em outubro do ano passado chegou até a não ser relacionado para um jogo contra o Arsenal pela Champions, depois de discutir com o Luis Henrique. Mudou em 2025 de comportamento e de função. Passou a jogar como um falso 9, naquele papel clássico que o Messi jogou parte da carreira dele no Barcelona. Ser um falso 9 não é simplesmente não ser um centroavante e jogar na posição mais avançada do time. É executar movimentos como esses, feitos pelo Dembélé e que a gente vai observar com a ajuda do OneSport Analyze. Aqui o Vitinho anota a movimentação do Kvaratskhelia, que atrai a marcação do Alexander-Arnold. O Vitinho então nota um espaço que pode ser explorado entre o Konaté e o Arnold, zagueiro e lateral do Liverpool. Ao atacar esse espaço, ele leva com ele o Szoboszlai, que tentava fazer uma compensação. Isso deixa um espaço livre nas costas dos volantes do Liverpool, que o Dembélé vai conseguir explorar, já que nenhum zagueiro sai na perseguição para não deixar a última linha vulnerável. O Dembélé domina e aciona o Barcola na ponta. O Barcola depois retribui e com uma pitadinha de sorte o PSG chega ao gol contra o Liverpool. Já nesse outro lance, o Arsenal encaixa a marcação dos jogadores do PSG. O Vitinho anota a movimentação do Dembélé baixando para receber a bola para criar superioridade numérica para o PSG. Ele aponta para o Nuno Mendes para ele fazer o passe no Dembélé. A partir dali acontece uma série de movimentos coordenados para desestabilizar a marcação do Arsenal. O Fabian Ruiz faz uma diagonal e leva com ele o Timber, lateral direito do Arsenal, o que vai dar espaço para o Kvaratskhelia receber com liberdade. Ele dá uma virada de pescoço e enxerga que o Kvaratskhelia está aberto na esquerda. O Dembélé faz o passe no Kvaratskhelia, que fica no mano a mano com o Timber. Para tentar ajudar, o Merino se aproxima, só que nessa ele deixa um espaço na entrada da área que vai ser observado pelo Dembélé. O Kvara aciona o Dembélé, que finaliza para marcar o gol do PSG. Eu prometo que eu tô só começando a análise do PSG, mas se você estiver gostando, se inscreve no canal, deixa o seu like, comentário, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se der, me segue lá nas redes sociais, @leogens_ no Instagram e no TikTok. O PSG parte de um 4-3-3 clássico. O time do Luis Henrique pratica um jogo posicional, em que os espaços são pré-determinados, mas isso não quer dizer que o jogo seja estático. Então vamos passar a destrinchar esse PSG. Saída de 3, com o Marquinhos, Pátio e o Nuno Mendes, o lateral esquerdo, se aproximando deles. O Vitinha fica à frente. Saída 3 mais 1. O Hakimi, o lateral direito, vem jogar por dentro, João Neves e Fabian Ruiz. Os dois pontas têm que dar largura para o campo. Deixá-los em condições favoráveis é a principal missão do Paris Saint-Germain. E o que são essas condições favoráveis? Que eles consigam ficar no 1 contra um adversário.
Então, Kvaratskhelia bem aberto do lado esquerdo, Doué bem aberto do lado direito. Na referência, o Dembélé, que faz aquele papel de falso 9. Pode circular, mas se ele deixar esse espaço, alguém tem que ocupar o espaço deixado por ele. Se o Hakimi também transitar para dentro, alguém tem que ocupar esse espaço aqui. As posições são pré-determinadas, mas isso não quer dizer que o jogo seja fixo, que ninguém possa trocar de posição. Algo que representa bem o fato de ninguém ter posição fixa é o Hakimi. Em teoria, o lateral direito é o jogador com mais toques na bola no terço final do campo, mais até do que o Dembélé. Isso é possível por conta das frequentes trocas de posições entre os jogadores. Aqui a gente observa o Doué, ponta direita na base da jogada, o Hakimi na amplitude alargando o campo e o João Neves mais na profundidade. Já nessa situação o desenho muda, o Doué e o João Neves invertem, o João Neves segura um pouquinho, o Hakimi segue pisando a linha lateral e o Doué foi para a profundidade. Os espaços são os mesmos, mas ocupados por jogadores diferentes. O padrão se repete do lado esquerdo também. Nuno Mendes na base da jogada, o Fabian Ruiz faz um movimento de apoio e o Barcola fica para dar amplitude. Na próxima jogada, mesma coisa. Mesmos espaços, jogadores diferentes. Agora é o Fabian Ruiz quem fica na base da jogada, o Nuno Mendes da amplitude e o Barcola fica por dentro no caso. Agora, o motorzinho, o cérebro do PSG é o Vitinha. Entre aqueles que tentaram ao menos 70, foi o líder em passes longos na Champions, com mais de 85% de aproveitamento. Ele também participa desses movimentos de rotação, principalmente na saída de bola. Nesse caso, a rotação envolve o Vitinha e o Nuno Mendes. O Vitinha vai se apresentar como um terceiro homem junto com os zagueiros do PSG, posição que geralmente o Nuno ocupa. Se não precisa estar lá, ele vai se alinhar aos meias. O Vitinha atrai a marcação do Salah, o ponta direita do Liverpool, que deveria marcar o Nuno Mendes. Com isso, o Pátio consegue fazer um passe para o Nuno receber livre e puxar o ataque do PSG. Note como são 3 zagueiros para sair e os 3 meias do PSG, mas com posições diferentes. Mesma coisa aqui, os 3 zagueiros mais os 3 meias do PSG. Eles vão começar a rodar. O Vitinha vai para o lugar do Nuno como esse terceiro zagueiro. O Nuno sai para ficar mais perto dos meias. E o João Neves vai para o lugar do Vitinha como primeiro homem de meio campo. Os trios estão formados de novo, só que com jogadores diferentes ocupando as posições. É legal também entender como o Dembélé influencia nesses movimentos coordenados. Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves ocupam as posições do meio. Ele volta para receber a bola e rapidamente o João Neves entende que não tem ninguém na profundidade, ninguém na posição do Dembélé. Ele então se desloca e ocupa a posição em teoria do Dembélé. E o Dembélé fica como um meia a mais para o Paris Saint-Germain. Agora a saída com os 3 zagueiros mais o Fabian Ruiz como primeiro homem de meio campo. O trio do lado direito está formado com Vitinha, Hakimi e Kvaratskhelia. Vitinha e Hakimi vão trocar de posição. A bola vai rodar com os zagueiros e do lado esquerdo o João Neves nota que o Dembélé voltou para receber a bola. Ele vai fazer aquele movimento que a gente já viu. O Dembélé deixou a posição de profundidade para voltar, alguém ocupa o espaço dele. E por fim, eu tenho um convite para você. Toda sexta-feira, durante a Copa do Mundo de Clubes, eu e o Rodrigo Bittar estaremos com o Tour da Bola na tela do Band Esportes na TV. Um programa especialmente dedicado para análises táticas como essa que você viu aqui. Consulte os horários da programação do Band Esportes e não perca.